Santa natureza cheia de graça. Toco? Pessoal, primeiramente, boa tarde aos vereadores, membros desta comissão, por uma questão não de ser mais velho, por respeito à idade, o vereador Afrânio, meu muito boa tarde, vereador Jefferson, vereador Gemada e vereadora Manu, né, aos assessores dos vereadores, ao pessoal da TV Câmara, a todos os assessores que aqui se encontram, né, assessorando esta comissão, meu muito boa tarde. Espero que a gente reinicie os trabalhos aí da melhor forma, né, avaliando e avalizando essas matérias que estão na comissão para que elas sigam o seu caminho para chegar ao plenário e virarem ou não lei. Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar aqui o Cezinha, que é a secretária da comissão, a Bárbara, que é minha assessora para assuntos desta comissão, e declarar aberta a primeira reunião do segundo segunda sessão legislativa do primeiro período. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, né, e por todas as mídias, pela TV Câmara, que está aqui dando o assessoramento, e que a gente possa ter um bom ano legislativo, um bom ano de matérias propositivas, de entrosamento, e que a gente possa estar pensando, acima de tudo, na nossa cidade, né? Cidade de Florianópolis, capital do nosso estado, que tivemos a honra de nascer ou de escolher Florianópolis para realizar nossos sonhos. Nosso muito boa tarde a todos. Então, inicio aqui pela pauta confeccionada aqui pela assessoria da comissão, né, passando a palavra para o vereador Afrânio Tadeu Bopré, que tem um pedido de vista do projeto 18.280/2021 do prefeito municipal, na mensagem 029/2021, que altera a lei número 4.491 de 1984, que cria o Arquivo Histórico do município de Florianópolis e dá outras providências. O relator é este vereador que vos fala, e teve uma emenda modificativa deste vereador. O vereador Afrânio pediu vistas ao processo, com vistas de todos os membros desta comissão, para aperfeiçoar a matéria, a qual eu passo a palavra para que ele possa fazer as suas considerações em relação ao presente projeto. Então, boa tarde. Eu vou direto ao voto, porque o vereador Dinho já fez um detalhamento aqui da análise. E eu sinteticamente digo o seguinte: há uma proposição do prefeito em transferir o vínculo do Arquivo Histórico do município de Florianópolis, da Secretaria de Administração, para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E a iniciativa, ela faz a mudança da vinculação, mas esquece as atribuições na lei antiga, ou seja, ainda com a Secretaria de Administração. Então, o que eu estou fazendo é transportando todas as atribuições por meio de um substitutivo global. Uma vez aprovado esse substitutivo global, a matéria voltará para a Comissão de Constituição e Justiça, que terá condições de analisar melhor, até com mais tempo, a nossa iniciativa. Então, o que eu faço aqui é apresentar um substitutivo global, onde diz, o artigo 1º, altera o artigo 1º da Lei Ordinária 4.491 de 1994, que passa a vigorar com a seguinte redação:
fica criado o Arquivo Histórico do município de Florianópolis. Parágrafo único. A vinculação do Arquivo Histórico do município de Florianópolis deverá estar expressa na lei que dispõe sobre a organização administrativa do município, a que foi aprovada em janeiro de 2021. Compete à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do município constituir uma comissão multidisciplinar para elaborar em 180 dias a revisão do plano de destinação da documentação municipal, que deverá observar o estabelecido no artigo 22 da Lei Orgânica do município. Artigo 3º. Compete à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do município constituir uma comissão interinstitucional para elaborar em 180 dias a revisão do regimento interno do arquivo histórico do município de Florianópolis, e qual deverá ser submetida à análise e aprovação do prefeito municipal. Então, essas questões de criar as comissões, elas estavam na lei original e tinham ficado esquecidas com a administração. Então, não cabia à administração montar comissão para fazer revisão de regimento e plano, o plano do arquivo, sendo que o vínculo já estava com a nova secretaria, com a outra secretaria. Então, o que nós fizemos é esse transporte dessas atribuições. É o meu parecer, senhor presidente. Vereador Jefferson, para suas manifestações a respeito do projeto. Obrigado, presidente. Eu só vou fazer uma manifestação bem rápida. Nós havíamos até conversado antes dessa reunião, vereadora Frânio. E a nossa dúvida era se a Fundação Franklin Cascais teria que estar expressa também nesse substitutivo global que o senhor fez. Obrigado, mano. Mas não carece, até tirei essa dúvida agora há pouco, porque ela já está subentendida dentro da secretaria, então não precisa isso. Eu tinha até anotado, porque eu não havia visto o vereador Dinho, mas a gente já sanou essa dúvida, então a lei, como o senhor está alterando aqui o substitutivo, está de acordo. Obrigado, presidente. Vereador Jefferson, já aproveito para acolher seu voto em relação ao parecer de vista do vereador Afrânio. Voto sim pelo... Voto favorável do vereador Jefferson. Isso. Vereadora Manu. Voto favorável também a substitutivo. Obrigado, vereadora Manu. Vereador Gilberto Gemada. Favorável. Favorável. O vereador Dinho também se manifesta favorável, e agradecendo, inclusive, a preocupação e o interesse do vereador Afrânio, que é, como já falei, não podemos deixar de... É um entusiasta das questões históricas da cidade. Então, fica por 5 votos aprovado o parecer de voto vista do vereador Afrânio Borpé. Esse projeto agora ele segue, antes de ir para a CCJ, ele vai para a Comissão de Educação, né, onde terá as manifestações dos vereadores membros daquela comissão, e depois, ao final, passará pela CCJ. Vereadora Afrânio e vereadora Manu têm um voto em vistas conjunto no PL também do prefeito municipal de número 18.246/2021, que acompanhou a mensagem 020/2021, que altera a lei número 7.474/2007, que dispõe sobre a política municipal de saneamento ambiental, cria o Conselho Municipal de Saneamento, autoriza convênio com a Casan e dá outras providências. E a lei número 8.210 de 2010, que cria o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e dá outras providências. O relator foi o vereador Gilberto Gemada, com voto favorável, com emenda, e teve o pedido de vista nessa comissão pela vereadora Manu Vieira e pelo vereador Afrânio. Só não sei qual dos dois vereadores quer se manifestar primeiro. Vereadora Manu, vereadora Afrânio, se já tem um consenso? Eu vou tomar liberdade, porque eu não vou apresentar a manifestação. Eu li o projeto, entendi a emenda que o vereador Gemada traz, ela é corretiva, e já havia sido feita pelo nosso colega na CCJ, infelizmente não foi acatada. E então, acredito que só visa corrigir a redação, e o projeto ele acaba fazendo as correções da maneira do pacotaço que a gente votou lá em janeiro. Então, eu não vou apresentar a manifestação agora. Obrigado, vereadora Manu. Então, a senhora acompanha o voto do vereador Gilberto Gemada, o relator.
Ok. Para manifestação a respeito do projeto, vereador Afrânio Tadeu Beaupré. Então, no nosso caso, nós verificamos a inexistência de parecer do Conselho Municipal de Saneamento e do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, que são órgãos, esses que têm a função de auxiliar o Poder Executivo no fomento das políticas municipais de saneamento. Então, diante da inexistência dos pareceres, é estranho que, por exemplo, né, o Conselho não saiba que nós estamos aqui deliberando uma matéria, não tem nem conhecimento e nem tem havido a oportunidade de manifestar sua opinião. Então, por isso, eu estou sugerindo o envio ao Conselho Municipal de Saneamento e ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, para que tome conhecimento e, posteriormente, possamos concluir o parecer desta comissão. Vai ajudar, certamente, na elaboração do nosso parecer. Então, nós temos dois pareceres, temos o voto de vista do vereador Afrânio Tadeu Beaupré, temos o parecer do relator, vereador Gilberto Gemada, tínhamos também o pedido de vista da vereadora Manu, que retira em função do parecer do vereador, relator, vereador Gilberto Gemada. Eu colho, então, a manifestação do vereador, líder do governo, vereador Jefferson Bacher, em relação ao voto de vista e em relação ao parecer do vereador relator Gilberto Gemada. Obrigado, presidente. Eu acompanho o vereador Gemada. Vereadora Manu. Eu acho que a discussão que o vereador Ofrênio propõe, ela é válida, mas acredito até que para esse projeto talvez seja, não vou dizer desnecessária, mas vou dizer que talvez tome mais um tempo de um projeto corretivo. Eu gostaria muito, na verdade, que essa comissão se propusesse a chamar esses conselhos aqui para que a gente entendesse a prestação de contas desse fundo, que eles gerem, porque a gente realmente não vê o que acontece com o fundo, por exemplo, de habitação social. Então, eu vou acompanhar nesse momento agora o vereador Gemada, que faz a emenda corretiva, e a gente traz a correção com esse projeto. Obrigado, vereadora Manu. Da mesma forma, este relator, inclusive, saúda e cumprimenta a vereadora Manu pela sua forma, né, de tratar essa matéria. Eu acho que tem toda a razão, vereadora Afrânio, mas a gente precisa de uma celeridade para esses projetos que são do ano passado e eu vejo que, nesse momento, ele pode realmente ser aprovado da forma como o vereador Gilberto Gemada coloca no seu parecer. Portanto, eu me manifesto favorável ao projeto do vereador, ao relato do vereador Gilberto Gemada. Vereadora Afrânio mantém o seu parecer. Então, temos 4 votos com o relator, vereador Gilberto Gemada, e temos o voto do vereador Afrânio no seu voto de vista. Fica a 4-1, né, projeto que acabamos de relatar e votar. Seguindo, nós temos também mais uma dobradinha aqui do vereador Afrânio Beaupré com a vereadora Manu, no PL do prefeito municipal, mensagem 40/2021, projeto 18.313/2021, que autoriza o Executivo Municipal a outorgar concessão de uso de imóvel à Associação de Pais e Amigos de Autistas, AMA, Florianópolis, Associação dos Autistas. O relator é o vereador Jefferson Bacher, que deu voto favorável, e tivemos o pedido do vereador Afrânio e da vereadora Manu, voto de vista. Então, eu passo a palavra agora, como no primeiro momento foi com a vereadora Manu, para o vereador Afrânio, para que faça suas considerações. Sim. O que constatei é que há menção no projeto de lei de matrícula e número de matrícula e inscrição imobiliária. A inscrição é decorrente do IPTU. E a matrícula, ela não diz do que se trata. Então, eu
E é importante que a gente tenha documentação precisa e que seja de todo aqui a gente possa decidir à luz da transparência. Porque já ocorreu problemas, recentes inclusive. Então eu estou pedindo apenas que se faça chegar à comissão documento sobre o imóvel, solicitando que retorne ao executivo para que anexe ao processo o comprovante de matrícula junto ao cartório, para que a gente tenha exatamente a dimensão do imóvel, se definitivamente está no nome da prefeitura, se já foi passado, porque às vezes pode estar ainda em nome de particulares. Então, eu gostaria de tomar ciência dessa informação. Então, eu estou pedindo comprovante de matrícula junto ao cartório. Na nossa leitura, não achamos, o vereador Jefferson, só o número, mas não achamos o comprovante. Vereador, se me permite, vereador presidente. Até porque eu não vou apresentar a manifestação, fiquei fazendo também meu trabalho de entender aonde estava esse imóvel. Como falou muito bem o vereador Afrânio, nós tivemos problemas que acabaram incorrendo em insatisfação para todas as partes, né? Tanto para os vereadores, para o executivo e também para quem foi cedido, que é uma organização social. A mesma situação se trata aqui, então o que a gente não quer é passar um presente de grego, né? E verifiquei que o zoneamento estava ali como não tem o número do imóvel, eu tentei entender aonde estava. A gente fez a análise do Google Maps ali pelas ruas e a gente viu que tem a parte de ACI, que é a parte de zoneamento de instituição, que tem imóveis lá e que a gente queria entender se esses imóveis estão realmente com a prefeitura. Mas eu entendi que estavam cedidos anteriormente. No entanto, eu acho válido o pedido do vereador Afrânio, só para que isso conste e que essa própria entidade que vai receber o imóvel já tenha mais documentos para que ela possa assumir o seu imóvel o quanto antes. Então, eu acompanharei a vista proposta pelo vereador Afrânio. Obrigado, vereadora Manu. Vereador Jefferson Bacher, relator oficial da matéria. Bom, senhor presidente, eu continuo com o meu relatório, satisfeito. No artigo 1º do projeto, ele diz assim: fica o município de Florianópolis autorizado a outorgar a concessão de uso à Associação de Pais e Amigos Autistas Ama Florianópolis, escrita sob CNPJ tal, localizado na rua Aleixo Alves de Souza, sem número, matrícula 8.878, inscrição número 449.000.230.228, com área de 3.709 metros quadrados e 16 metros quadrados no bairro Jardim Atlântico. Então, tá aqui, tem até a inscrição imobiliária aqui, nós temos aqui o número da matrícula, inclusive a área que vai ser doada, o total da área, e as fotos do imóvel abandonado. Não sei se consegue pegar aqui. Eu me sinto satisfeito, não vejo nenhum problema. Está aqui o imóvel, está aqui todas as delimitações do que vai ser doado. Eu continuo com o meu parecer. Obrigado, vereador Jefferson. Eu também vejo com uma preocupação da vereadora Manu, né? Mas eu vou acompanhar o parecer do vereador relator, vereador líder do governo, vereador Jefferson Bacher, primeiro porque são casos bem distintos, né? Aquele ali traz todas as informações, né? Não que o outro não trouxesse, mas o outro houve uma série de contratempos, inclusive desnecessários, e houve coisas forçadas, né? No sentido assim, do que houve para tentar
fazer com que, como se achar culpado, e inclusive essa casa, eu acho que o que votou fez bem feito, né? O que houve foi todo um atropelo desnecessário, um engano no que tinha sido cedido, na verdade. Mas eu acompanho ali o parecer do vereador Jefferson, né? Colho o voto do vereador Gilberto Gemada. Acompanho o parecer do vereador Jefferson. Então, o vereador Afrânio mantém o seu parecer, vereador? Então, fica 3-2, né, nesse projeto. Cezinha. Aprovado o parecer do vereador relator, vereador Jefferson Bacher. Temos mais uma dobradinha aí do vereador Afrânio com a vereadora Manu. Oi? Vereador presidente, só uma questão ainda em relação a esse projeto anterior. Sim. Na verdade, nosso pedido, desculpa, não vou incluir o vereador Afrânio, mas vou me colocar nessa situação. A minha dúvida em relação ao imóvel é justamente em relação à viabilidade, possibilidade de exercer a função que ele vai exercer, porque vamos combinar que o próprio cidadão hoje esbarra numa fila quilométrica de não entender a viabilidade e potencial de uso da sua própria propriedade. Então, era só da gente tentar deixar o quanto o mais possível for de uso para a entidade que está entrando nessa preocupação, né? Mas entendo que os colegas já se sentem satisfeitos com as informações. Correto. Vereador Jefferson, por gentileza, esse imóvel fica localizado numa área, qual o zoneamento da área? É uma CI... Alô? Ele está localizado bem atrás do terminal do Jardim Atlântico. Sim, eu sei onde é que é o imóvel, só quero que o senhor repita para que fique gravado. Essa ACI, ela comporta qual tipo de atividade? Não, ele não está descrito aqui. É um imóvel abandonado, está aqui. Sim, mas atividades, uma área, ACI, área comunitária institucional. Isso. Então, eu até... Ela cabe dentro do que é proposto aqui pela Secretaria de Cultura e Esporte, que foi um pedido até, eu estava lendo aqui o ofício do secretário Edmilson Pereira, pedindo esse local para a instalação dessa instituição. Ok, mas até para reforçar aqui o apelo da vereadora Manu, para que a gente se isente, na próxima terça-feira o senhor poderia trazer isso para a gente com... Com certeza. Né, qual é o tipo de atividade, se vai ser uma casa de trabalhos, assim, um centro de convivência, enfim, que tipo de atividade se eu poderia fazer esse... Então, agradecido. Sim, sim. O quarto projeto da pauta da nossa ordem do dia de hoje, desta comissão... Eu já posso até... Posso ler rapidinho aqui, que sim, eu não tinha pego sim, aqui? sim. Eu vou ler aqui rapidamente, então, o ofício encaminhado ao secretário Maurício Fernandes Pereira, cumprimentando cordialmente a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, representada neste ato pelo secretário senhor Edmilson Carlos Pereira Júnior, vem através desse solicitar informações acerca da realização de projetos mapeados para a obra abandonada que se encontra localizada nos fundos do terminal desativado do Jardim Atlântico e da UPA do Continente, conforme fotos em anexo. Cumpre salientar que o início da obra se deu no passado pela antiga gestão, porém trata-se de bem público e o local é localizado em zona de interesse social. A atual conjuntura do governo na gestão do prefeito Jean Loureiro, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, possui a intenção de realizar no local o Centro de Referência em Atendimento de Crianças e Adolescentes Autistas. Essa é a intenção do imóvel. Tá? Por este modo, a Secretaria de Esporte e Lazer vem solicitar informações que possam subsidiar. Aí depois tem uma série de informações aqui da... É que justamente essa rua, se a gente observar ela, o zoneamento perante nosso mapa diretor, o zoneamento de ACI, ele fica bem no início. E como não tem o número do imóvel, a gente teve dificuldade de entender se era ACI ou se está contemplado no restante da rua. E aí, ainda assim, a gente tem que ver obras abandonadas. Aí a gente entra na questão de, será que teve algum problema de viabilidade? É isso, assim. Aí a gente entrega para um centro de referência que é super importante e pode deixar isso pela metade, às vezes. É um presente de grego. Eu só reforço isso mesmo numa preocupação com a entidade que vai receber, que não merece realmente passar por uma situação... Se é um azeite, não paga.
Uma zona especial de É que eu interesse olhei social. pelo mapa e fiquei na dúvida se estava ali ou se estava mais para frente. Eu vou procurar apurar mais informações e trago na próxima reunião ainda. Agradeço muito a Fica disposição. aprovado, é isso? Fica aprovado sem restrição, com o pedido dessas informações, e tem mais 2 comissões, e aí nós podemos, inclusive, fazer essa observação, só para que a entidade não ache que a gente está criando empecilhos. Então, o vereador ali do governo vai trazer essas informações, ela vai para aviação e orçamento. Viação e orçamento. E o vereador Gemada, da aviação, inclusive, na aviação, eu pediria que o senhor pedisse, o senhor não tem obrigação nenhuma, mas eu pediria para que a gente tomasse esses cuidados que o vereador Afrânio coloca e que a vereadora Manu também levanta, ok? De acordo, líder? Ok. O próximo projeto também, o relator é o vereador Gilberto Gemada, favorável com emenda. Tem um pedido de vistas da vereadora Manu e do vereador Afrânio Tadeu Bopré. É o PLC 1815-2020, do ex-vereador e ora secretário de Meio Ambiente, vereador Fábio Braga, que inclui o inciso 6º ao parágrafo 1º do artigo 17 da Lei Complementar número 189, de 11 de outubro de 2005. Está comigo, está aqui comigo. Está aí com o vereador Afrânio. O vereador Afrânio poderia dar uma lida na emenda da emenda? Sim. Já vou relatar aqui a minha Ok. posição. Então, Mas assim, o vereador foi o outro. A vereadora Manu, acho que está só para a gente fazer Quer fazer o rodízio? não, então pode... Vou, então, ler o meu parecer, com Isso. licença. Bom, o projeto, na verdade, já vou falar aqui na minha análise, mas só para fazer um breve resumo do trâmite, a diretoria legislativa já tinha certificado que não tinha proposição análoga e a procuradoria, ela entendeu não existir ilegalidade no projeto de lei, porém sugeriu uma modificação na redação com o fim de tornar a norma permanente, porque, na verdade, esse projeto ele é sobre a utilização do Fundo de Defesa do Consumidor para diminuir, né, a questão da Covid, né, ir em auxílio às pessoas mais vulneráveis. E a Procuradoria sugeriu que essa norma se tornasse permanente, com aplicação em situações futuras de gravidade semelhante, assim não tornando a norma sem aplicabilidade quando passada a situação atual da Covid. Na CCJ, esse parecer recebeu admissibilidade com a emenda modificativa, e na Comissão de Defesa do Consumidor também admitido. E aqui eu passo para... Ele foi arquivado, né, em razão do término da legislatura do autor e foi desarquivado para essa comissão de trabalho. Na minha análise, quanto ao mérito da proposição, ela vem no sentido de utilizar o Fundo Municipal de Proteção dos Direitos do Consumidor para auxiliar no combate e prevenção ao vírus Covid, com a compra de alimentos e itens destinados à prevenção e combate ao vírus enquanto durar a pandemia. O vereador relator ele propôs nessa comissão que esse fundo fosse utilizado para auxílio à prevenção e combate à pandemia, exclusivamente para a compra de alimentos em favor da população de baixa renda e investimento em ações que visem prevenção e combate da doença, enquanto perdurar o estado de calamidade pública. Porém, algo que me aflige é justamente a falta de conhecimento do que acontece no Fundo Municipal de Proteção do Direito ao Consumidor. Nós não temos transparência em relação à movimentação do fundo. Eu tentei buscar mais informações para que a gente entendesse quais são as ações que esse fundo geralmente toma, para que a gente pudesse entender. Temos um escopo, temos um desenho que a gente possa incluir esse tipo de ação, porque não me parece natural a gente destinar cada vez mais recursos do fundo para uma ação sem saber ao que o fundo realmente se presta ou como ele se movimenta. Então, nesse sentido, meu voto é pela diligência externa ao Executivo para que ele nos apresente a movimentação desse fundo, a prestação de contas e qual é o tipo de movimentação que esse fundo faz, geralmente. Agora, com você, vereadora Fran. Obrigado, vereador Jim. Então, a matéria ela merece algumas considerações. A primeira delas
é que o projeto foi arquivado e está aqui vereador Fábio Braga, vereador do PSD. Ela é de... Porque ele mudou, ele era do PTB, né? Foi eleito pelo PTB e passou para o PSD. É isso? Sei. Na janela. E portanto, ele faz a... Não, porque é o seguinte, é porque ela foi desarquivada. Aí eu procurei aqui, é aí que eu fui entender que quem desarquiva é o líder do PSD, que é o vereador... Ela foi arquivada por final do legislatura. Exatamente. É. E aí, como o vereador autor não voltou para Isso, casa... exatamente. Aí foi o líder que fez. Então, só para... Do PSD, exatamente, só para fazer essa consideração. Então, o vereador Fábio Braga, ele propôs um texto, como disse a vereadora Manu. Para explicar, o texto, a proposição dizia o seguinte, que incluía os gastos do fundo municipal, que também poderiam ser executados no auxílio ao combate e prevenção ao vírus Covid-19, com a compra de alimentos e itens destinados à prevenção e combate ao vírus, enquanto durar a pandemia. Então, nasceu com essa proposta. A Procuradoria resolveu fazer uma sugestão de emenda mais ampla, que diz, excepcionalmente, que então permite os gastos, permite o fundo gastar com, excepcionalmente, no auxílio ao combate e prevenção de pandemias e epidemias. Não faz referência à Covid-19. Pode ser outras pandemias e tal, e epidemias também. Exclusivamente para a compra de alimentos e itens destinados à prevenção das doenças em combate, enquanto durar a decretação sanitária. Então, eu acho que ficou muito melhor, ficou muito redondo. Só que eu também faço um pedido de diligência, porque, novamente, a gente constata de que o próprio fundo não teve ainda a oportunidade de se manifestar, de conhecer essa proposição. Então, assim, por regra que eu adoto como critério, é todas as proposições que mexem em fundo, levar à secretaria e ao conselho competente para que tome conhecimento. Estão mexendo na nossa lei, é bom, é ruim, podemos ajudar, quem sabe tem uma nova redação, ou seja, acho importante interagir com quem está lá trabalhando, se dispondo a tocar as políticas públicas municipais por meio de fundos. Então, a minha sugestão também é devolver ao Executivo para que se ouça o fundo, o Conselho. Então, buscando contribuir com o nosso parecer, solicitamos a manifestação da Secretaria de Defesa e do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Ok? Essa é a minha proposição. Então, vereadores, nós temos 3 pareceres, né? Nós temos um voto de vista da vereadora Manu, que no segundo momento da leitura do vereador Afrânio, ele meio que contempla, né? Temos a primeira observação do vereador Afrânio com relação ao voto da Procuradoria, que deixa redondo a situação, e nós temos o parecer do vereador Gilberto Gemada, que ora se manifesta para uma mudança, falar sobre o seu... Uma pequena mudança de texto ali do procurador, que visa, né, o combate, ele botou em combate, já esteja, a minha mudança, a minha emenda, é que visa esse auxílio para as doenças, prevenir e combater. No caso dele ali, deixou meio aberto ali só em prevenir, ou em combate, e o que vier a gente não pode mais combater, ou é que já esteja em combate, alguma coisa ali, nós só arrumamos ali do procurador, corrigindo a nossa emenda, o nosso voto é favorável com essa emenda aqui, no caso seria. Que não muda muito, mas
corrige o texto ali que dá uma dupla interpretação. Minha emenda é essa aqui, ó. No auxílio e prevenção e combate à pandemia e epidemia que atinja o município, inclusivemente para compra de alimentos em favor da população de baixa renda e investimento em ações que visem a prevenção e combate da doença, enquanto perdurar o estado de calamidade pública no município. E a dele, que diz em combate, é um pouquinho diferente. Vou pegar aqui só, tá? A do procurador, ela diz assim, ó, só vou ali, ó. O item destinado à prevenção das doenças em combate. Entendeu? Tu deixou definido, né? Isso, a minha só muda que é para prevenção e combate. Eu já coloco que não é nenhum debate, mas é uma observação que eu acredito que a emenda ela acaba deixando bem amplo. Por isso que eu faço questão que a gente reveja o fundo, a movimentação do fundo. A gente não entende ainda ao que o fundo se presta, mas eles estão utilizando o primeiro artigo da lei que constitui o fundo, onde ele fala da defesa e reparo de danos à coletividade. Fica muito próximo das ações da saúde, quando a gente está colocando essa emenda. Para mim, fica um pouco subjetivo, e por isso que eu faço muita questão da gente entender como é que esse fundo funciona, para que a gente saiba a qual orçamento cada um se define. Obrigado, vereadora. Vereador Gilberto Gemada, o senhor mantém seu parecer? Mantém meu parecer. Vereadora Frânio, quer falar? Não, eu queria saber o seguinte, se é possível a gente construir um encaminhamento comum, porque, de qualquer maneira, a vereadora Manu e eu estamos pedindo que volte ao Executivo para se manifestar. Ela pedindo informações mais precisas e eu pedindo a manifestação do Conselho. Então, eu pergunto... Vereador, posso contribuir com o senhor? Eu acredito que tanto a vereadora Manu como o senhor, na condição de parlamentares, têm total liberdade e garantias na lei orgânica que vocês podem solicitar essas informações e não condicionar isso ao projeto. Não, mas no meu caso, ele não tem como. Eu vejo que o projeto não... ele cria uma situação durante um período, né, e daqui a pouco nós vamos acabar a pandemia e essa lei já não tem mais claro, para as próximas que... Sim, vereador, mas no meu caso, não tem como. Deixa eu só explicar, porque eu estou pedindo a manifestação do Conselho com relação à mudança da aplicação dos recursos do fundo. De repente, eles têm um planejamento, os recursos são escassos. É o que a vereadora pede também. E nós estamos dando para esse fundo uma função que foge do planejamento da Secretaria. Então, essa a questão da gestão é que eu acho que cabe a eles se manifestarem. E tem que ser agora, tem que ser na tramitação da lei, não depois. Mas se há uma lei, vereadora Fran, no meu entendimento, eles têm que se adaptar à lei e ver a readequação do planejamento, né? É uma excepcionalidade, é durante uma epidemia, uma pandemia, enfim. Né? Eu acho que o meu voto vai permanecer com o voto do vereador relator oficial da matéria. A vereadora Manu quer falar? No meu caso, eu não tenho como votar nesse projeto sem entender o que eu estou votando. A gente está destinando, está abrindo aqui mais um uso para o fundo que a gente não sabe como se movimenta. E a gente está abrindo para um uso que vai, inclusive, coincidir com funções da assistência social, com funções da saúde, aonde a gente está dividindo esse orçamento. E da Defesa Civil. E da Defesa Civil, exatamente. Então, como é que a gente está atribuindo mais qual é a organização que nós estamos fazendo do Executivo? Porque nós, como Legislativo, esse projeto é do Legislativo, está incidindo numa função do Executivo. Por isso que eu concordo que a gente tenha que entender como é que esse fundo está organizado
e para onde que ele se movimenta, porque a gente está colocando aqui uma função muito similar à de outros tantos órgãos públicos e parece um projeto extremamente inócuo. Vereador Jefferson, quer se manifestar? O projeto aqui para ler, só para me refrescar minha memória, mas eu voto com o vereador Gemada. Então, fica 3 votos ao vereador relator e 2 votos, um voto com o parecer do vereador Afrânio e outro voto com o voto de vista da vereadora Manu. Só para deixar, Pode falar, vereador Afrânio. deixar registrado em ata que eu não me oponho nem ao parecer do vereador, que faz uma correção redacional, nem tampouco ao parecer da vereadora Manu. O que eu acho que nós, na minha opinião, nós perdemos a oportunidade de, na nossa comissão, construir um caminho para votar por unanimidade. Portanto, eu não sou contrário nem ao parecer do Gemada, nem ao parecer da Manu. Vereadores, Só para registrar em esse projeto ele vai para CCJ agora, né? Depois ele tem discussão em plenário, os senhores podem apresentar a discussão. Nesse meio tempo, tanto a vereadora Manu como a vereadora Afrânio pode solicitar essas informações através de requerimento, né? Enfim, Vereador, ao Executivo para terem essas informações. O que se está dando é mais uma atribuição ao fundo, né? Que pode colocar ou não, se for aprovado, essa solicitação do ex-vereador Fábio Braga na condição de qualquer epidemia ou pandemia, isso que eu entendo. Então, eu acredito, vereadora Manu, que tem que buscar sim as informações. Só que se a gente esperar todo esse processo, finda-se aí o período que a gente está ainda passando, né, com a pandemia, e vai ser mais uma lei inócua. Inócua, sim, será se a gente aprovar no final de tudo, dos tempos que estamos vivendo. Mas Esse é o meu entendimento, eu muito entendo, pessoal. é que eu tentei buscar essa informação para eu fazer o meu parecer e não consegui. Por isso que até peço como encaminhamento dessa comissão, que se pudessem ajudar nesse pedido de informação, seria muito importante, uma vez que eu não fui atendida em tempo hábil para ter as informações necessárias para fazer meu parecer. Vereador líder do governo, pode nos auxiliar com essas informações, se for possível? Buscaremos para trazer ao projeto. Vereadora Afrânio está com o microfone ligado, quer fazer alguma consideração? Vereador Gemada? Esse fundo, na verdade, eu estava lendo aqui, ele está disposto no artigo 57 da Lei Federal número 8.078, de 11 de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto Federal 2181, de 20 de março de 1997, com o objetivo de receber recursos destinados ao desenvolvimento das ações e de serviços de proteção da defesa dos direitos dos consumidores. Boa. Mas eu vou buscar mais informações para trazer para vocês. Eu pediria que os pareceres do vereador Afrânio e da vereadora Manu fossem apensados ao processo, ao projeto, para que o vereador líder do governo tenha essas... viu, Cezinha? Até peço que tires uma cópia e encaminhe ao gabinete do vereador Jefferson Richard Bacher, para que ele possa solicitar essas informações, se ele achar que cabe, né, ir buscá-las e trazer aos vereadores. Nós temos o quinto projeto da pauta da ordem da reunião de hoje, que o relator é o vereador Afrânio Tadeu Bopré, é o PL 18048 de 2020, o Marcelo da Intendência. Esse projeto a gente discutiu bastante aqui, o vereador Afrânio, entramos em acordo da diligência externa, né, para a assessoria e a procuradoria e outros órgãos. É o projeto do vereador Marcelinho da Intendência, o PL 18048 de 2020,
que dispõe sobre as ligações de água e energia elétrica no rancho dos pescadores no período da pesca artesanal da tainha no município de Florianópolis. Eu passo a palavra agora para o vereador relator, vereador Afrânio Tadeu Bopré. O projeto está aqui, Afrânio. Então ele anda mais ainda. Tá, então o que o procurador pede? Pode levar, Afrânio. Aqui é a manifestação do procurador. Da engenharia já está no processo. Esse chegou agora. Então isso tem que ir para o vereador relator, né, na verdade? 1º de fevereiro, é datado de hoje. Sim. Diz o procurador o seguinte, que o órgão Floram emitiu parecer, aditou que os ranchos para a pesca da tainha são instalados entre os meses de maio, junho e julho. Muitos ranchos são instalados de forma precária por pessoas sem conhecimento sobre edificações e com materiais reaproveitados. Referenciou a necessidade de dar destinação das águas servidas, chamou a atenção sobre a localização dos ranchos provisórios e a segurança dos pescadores que, porventura, fixam permanência à espera dos cardumes. Ao final, Floram se posiciona contrária à proposta, alegando a necessidade de adequação, uso, controle e fiscalização sobre o objeto do PL. Adjetiva a nossa manifestação, mirando aspectos que o projeto de lei atinge, relativos à sazonalidade da proposta, excepcionalmente do evento, racionalidade e segurança pessoal do pescador, período de oferta do serviço concedido, autorização e fiscalização do poder público. Vale-me da manifestação da assessoria de engenharia, que assim se expressou. Cabe aqui uma análise do parecer da Floram, que apesar de bastante técnico, não leva em consideração que são permitidas ligações provisórias para os vendedores de praia durante o período da temporada de verão, sendo as mesmas observações sobre o ambiente podem ser feitas, grifo meu. Observe que a matéria é controvertida e merece, na discussão de mérito, nas comissões e plenário, uma análise apurada, especialmente pela sazonalidade do evento e, se for necessário, adequações a eventuais orientações técnicas, sempre evidenciando o interesse público. Ou seja, a Procuradoria ficou em cima do muro. Vereador Afrânio, esse projeto, eu acho que ele ainda leva mais um pouquinho de tempo no forno, porque chegou um documento agora, esse documento tem que ser, Cezinha, enviado para... esse projeto nós não vamos dar como lido na sessão... A também é de hoje. É de hoje? Pois é. Tá, nós não vamos dar. Então, o vereador não tem condição de... na próxima reunião, vereadora Fran, não sei se todos os vereadores concordam, mas esse projeto não vamos nem dar como lido na sessão de hoje, na reunião de hoje, porque os documentos que chegaram, não chegariam para a comissão, eles têm que ir para o vereador relator, para que o vereador relator emitisse ali, diante da análise, tanto da assessoria da Casa quanto da Procuradoria, né, e a conclusão do parecer do vereador Afrânio. E aí essa comissão, obviamente, fará... Não, está chegando aqui não, agora. Chegou hoje, dois. Tem que ser bem analisado isso aí, vereador Dinho. Tá. Até porque já está chegando aí a época da tainha. Também essa situação dos pescadores sempre vem à tona. Todo ano a gente vem com aquele mesmo discurso, nós temos que vir defender o pescador, defender o pescador. Agora tem um parecer ali, como o Afrânio tem razão, meio que em cima do muro. Agora o pescador, as barracas de praia lá de verão, temporada tem luz, tem tudo. Agora, se o pescador for construir, eu sei que é de forma precária, a gente entende, mas as condições de pescador para construir um rancho temporário, como diz ali, como é que ele vai botar um investimento gigantesco ali no rancho que tem que ser desmanchado? Então, o faturamento dele da tainha não vai nem pagar a construção do rancho. Então, tem que ver, às vezes é que a gente está aqui, a gente não sabe a situação realmente do pescador, né? A gente quer decidir coisas, às vezes, até o procurador, nós... Portanto, que a gente tem que ter muita cautela, porque botar um medidor com energia elétrica, que é uma coisa totalmente perigosa, Exatamente. em determinados barracos, que a gente chama... Os medidores são padrões.
A Celeste que exige que seja padrões. Rancho para mim é uma coisa, mas assim... Aí é outra situação. A Rancho. energia ela é padrão. Ela vai para todos os ranchos como vai para as barracas de praia. Mas os ranchos, aí a gente querer que a segurança do pescador a gente entende, mas exigir deles que seja um rancho temporário com uma estrutura dessa magnitude aí que falam, não tem como, né? Olha, eu posso... Pode, vereadora Fernanda, mas eu digo que é pro forme, tá? Não estamos deliberando nada com relação a esse projeto, porque esse projeto nós poderemos iniciar a discussão quando o vereador Afrânio trouxer o seu parecer, né? Vai trazer os ranchos dotados de tal e tal, esses poderão, aqueles barracos que são montados na Restinga, de forma aquele ali, obviamente, nós temos que também, nós somos legisladores, nós não podemos bater palma a tudo, nós temos que realmente ter a responsabilidade de ver o que a gente está fazendo. Então, esse é o meu... Mas esse é o entendimento, a gente não pode bater palma para tudo, então... O senhor Afrânio, eu acompanho o Afrânio na rede social, ele faz visitas dos pescadores aqui no Pontal. Você vê em ranchos precários, realmente, o pescador não tem condições e tem energia. Aí, às vezes, temporário, e o pescador não vai ser atendido. A gente tem que ver bem, porque acho que nós temos que tratar todos os pescadores com a mesma igualdade. Concordo com o senhor, a gente tem que cuidar da nossa cidade, preservar, porque muitos desses pescadores também... né, atrapalham os próprios pescadores, fazendo coisas irregulares. O pescador é o nosso maior patrimônio a render, e todas as nossas... o que deu origem à nossa... Eu penso assim, só que a gente tem que ter o cuidado. Né? Nós temos que ter o cuidado. O que é a concepção de um rancho para mim? É uma coisa que realmente dê garantia, de segurança... né? Não que a energia elétrica, de repente, em determinados... barracos que eu vejo, pode botar inclusive em risco toda a segurança de quem está ali. Molhado, enfim, tem lugares que eles aproveitam, inclusive aquelas telhas que são recicladas em outras regiões e aí vão para lá. Então, temos que ter uma discussão que nós temos que dar todo apoio ao pescador, né? E até ver uma forma até de repente de padronizar, como se padroniza as barracas de praia, esses equipamentos para eles temporariamente pescar tainha. Não temos aí nas praias hoje container, tudo dentro de uma logística assim totalmente segura, né? Com energia elétrica, com toda a segurança. Então, eu me preocupo com isso, não é? Eu concordo com a preocupação do senhor, mas isso é um debate amplo, sabe? Que nós vamos rancho fazer... provisório. Hoje nós temos pessoas que moram em locais, nos maciços, de morros, até nas próprias regiões, que têm casas piores do que ranchos de pescadores, e tem sua energia a gato, né, porque não tem condições... né? Então, é uma situação bem ampla. Está ruim para o pescador, está ruim até para o cidadão comum, que tem a sua casinha, às vezes, muito pior do que um rancho de pescador, né? E passando o mesmo risco, com energia elétrica, com curto, onde casas pegam fogo. O Jefferson conhece bem, mora no maciço, também conhece bem a região da costeira. Então, além de a gente querer muito, a gente tem que cuidar. Mas a gente tem que ver o que a gente pode fazer pelos pescadores. Como o senhor bem falou, é um patrimônio, mas às vezes os nossos pescadores não são tratados quanto patrimônio. Muitas vezes, eu estou aqui há 1 ano, eu chego ali, eu entrei em fevereiro, criei um projeto, vamos tirar o projeto, o que eu quero defender aqui, que esse aqui era urgentíssimo, eu tirei para aperfeiçoar o projeto está tramitando nessa casa aí, vai chegar a pesca da tainha, eu respeito que é contraditório ao projeto, vai chegar a pesca da tainha, mas o senhor sabe, os discursos aqui na tribuna ou no microfone é de defender o pescador, mas quando chega para tramitar um projeto, a demora é imensa, imensa, imensa. Obrigado, vereador Gilberto Gemada. Vereador Afrânio, acho que tem algumas considerações para fazer. Não, eu só pergunto, a TV Câmara não está em tempo real, né? Eu estou vendo um delay enorme. Nós não vamos operar a semana que vem dessa forma, né? Não, é que está colocando... Ah, tá, porque não...
Tá bom, 5G. Vai chegar, talvez? Não, eu só queria, né, chamar a atenção no seguinte, essa situação, eu acho que a gente viveu esse ano, na Praia de Canasvieiras, um problema de segurança. Eu mesmo fiscalizando a iniciativa da loja, da rede de lojas Avan, eu não sei como a prefeitura deixou instalar um fio no chão da areia da praia, onde as pessoas passavam, pisavam, passavam por cima, solto, fio solto. Criança jogando bola, carrinho de criança indo para a praia. É um problema. Então, é o seguinte, a energia, claro que todo mundo quer energia e quer água, né? É um direito. Agora, ela tem que ser para resolver o problema e não criar problema. Então, essa mediação que a gente precisa ter. Tá certo? Então, é isso que eu queria registrar, porque a Celesc foi a campo e desligou a energia do chuveiro da Avan. Então, tem que ter critérios técnicos e eu concordo, não é rancho de pescador, não necessariamente é aquela vigia que se faz, né? Geralmente é mais vigia uma coisa, rancho é outra. Obrigado, vereadora Fran. Essas considerações foram extra o tema da reunião de hoje, que essa matéria entrou, mas acabou saindo em função de não estar conclusa, né, na mão do relator, vereadora Frânio, a documentação da assessoria de engenharia desta casa e também da procuradoria. Nesse sentido, passamos para esse projeto, fica, vereadora Frânio, para a semana que vem. O senhor continua na condição de relator, e aí nós faremos a discussão, né, na semana que vem. Passo o projeto 18.092/2020, do vereador Maico Costa, que teve também a discussão adiada, né? E já está vencido, obviamente, que dispõe sobre a proibição de censura nos meios de comunicação digitais da administração pública e da outras providências. A vereadora Manu Vieira é a sua relatora. Presidente, eu sei que o projeto está vencido, mas, infelizmente, ainda não terminei meu parecer sobre ele. Acabei dando prioridade para outros projetos que tinham uma urgência de timing, né? E esse não que não seja importante ou urgente, mas acabei dando outras prioridades e ainda não pude compor meu parecer sobre esse projeto. Eu pediria mais uma semana. Passo aos membros da comissão, vereador Afrânio, vereador Gemada e vereador Jefferson, que autorizam a vereadora a continuar ainda com esse projeto para que conclua a sua manifestação. Se puder trazer na próxima semana, lhe agradeço. Com certeza, eu Se agradeço. também precisar de mais prazo, traga que a gente vai avaliar. O próximo projeto também é com a vereadora Manu, é o PL 18298/2021, do vereador Jefferson Bacher, que declara de utilidade pública o Instituto Floripa Jazz. Esse a senhora concluiu? Sim. Isso é mais fácil, né? Utilidade pública raramente tenho discordância por mim, nem precisaria passar aqui pela Câmara. Mas é só um reconhecimento. O Instituto Floripa Jazz Vereadora, só um tempo. A senhora tem os dois próximos projetos da pauta. Então, se a senhora puder relatar já os dois para a gente passar para aprovação da ata de um requerimento seu aqui, se ainda houver necessidade de aprová-lo, eu ficarei grato e deixo a palavra com a senhora. Vamos adiantar aqui os trabalhos. Então, faço primeiro referência ao PL número 18.298, do autor Jefferson Bacher, que declara de utilidade pública municipal o Instituto Floripa Jazz. Direto para análise do voto, quanto ao mérito da proposição, vem no sentido de declarar utilidade pública o Instituto Floripa Jazz, que tem por finalidade a inclusão de crianças, jovens e adultos através das diversas formas de manifestação, sendo as mesmas de caráter cultural, artístico, educativo e esportivo, fornecendo infraestrutura e acessibilidade para o desenvolvimento de ações que visem a valorização e difusão
da cultura no território catarinense. Então, não tenho razões para a rejeição da matéria e voto pela aprovação do projeto. O segundo, vereador, nós vamos votar, nós vamos apresentar em bloco e Em bloco? votar individual se algum vereador quiser, senão votamos em bloco. Perfeito. Próximo PL, 18.000, número 166, de 2020, do autor Fábio Gomes Braga, declara de utilidade pública o Instituto Cidades Invisíveis. Houve um pequeno erro na tramitação, né? A Procuradoria da Casa acabou informando a necessidade da juntada de rol de documentos faltantes, e, nesse sentido, já foi encaminhado depois para a CCJ, onde já recebeu a admissibilidade. Então, aqui na nossa análise, o mérito da proposição vem no sentido de declarar utilidade pública ao Instituto Cidades Invisíveis, que tem como finalidade principal a atuação em assistência social, promovendo ações culturais de saúde, educação e esporte junto à população e comunidades em estado de exclusão social e vulnerabilidade, sempre de forma gratuita. O Instituto realiza projetos como aula de corte e costura no Monte Cristo, arte a céu aberto no Morro da Mariquinha, pagamento de salário mensal para professor de educação física em atividades realizadas no CAS, Vila Santa Vitória e Caeira do Saco Grande. Então, pelo exposto, eu voto pela aprovação do projeto de lei. Obrigado, vereadora Manu. Algum vereador tem alguma objeção sobre as matérias? Podemos votar os dois projetos em conjunto? Como vota a vereadora Frânio? Favorável. Favorável ao 18.298 e ao 18.166, é isso? Obrigado, vereadora Frânio. Vereador Favorável. Gemado? Vereador Jefferson? Favorável ambos. Este vereador também vota favorável. Vereadores, temos a ata da 37ª reunião da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público, que aconteceu no dia 14 de dezembro de 2021, a última reunião nossa do ano passado. Os vereadores já receberam a ata e eu colho os votos em relação à presente ata. Algum vereador tem alguma objeção? Aprovada a ata? Aprovado. Vereador Gemada? Aprovado. Vereadora Frânio? Aprovado. Vereadora Manu? Aprovado. Nós temos um requerimento da autora, a vereadora Manu, requerimento número 370/2021, a vereadora que este subscreve com fundamento no artigo 38(2) do artigo 48A do regimento interno desta Câmara Municipal, é que a realização de audiência pública na Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público para a apresentação da prestação de conta dos serviços de transporte público coletivo no município de Florianópolis, com a convocação de um representante do consórcio Fênix e o secretário municipal de Mobilidade e Planejamento Urbano ou seu representante. Ainda há o interesse, vereadora? desse Com requerimento? certeza. Posso ler aqui? Estou com Sim. um projeto Já aqui tem também. um. O Cezinha Eu vou foi deixar super aqui aos prestativo. vereadores. Já deixou aqui comigo. Então, só para justificar esse pedido, senhores, inclusive eu fiz durante janeiro, quando percebi que haveria essa... No momento em que tantas prefeituras estão pedindo revisão e apoio aos seus subsídios dentro da situação em que o transporte coletivo se encontra de maneira geral, não só no Brasil, como até no mundo, né? Acredito que é uma solução coletiva que sofreu muito com a pandemia. E nós sabemos aqui da nossa situação, mas sabemos pela metade. Então, a audiência pública ela tem como objetivo da transparência as contas públicas vinculadas ao serviço de transporte coletivo no município de Florianópolis. Atualmente, os valores cobrados pelo transporte são de R$ 4,38 para quem utiliza o cartão do consórcio Fênix e R$ 4,50 para quem opta pagar em dinheiro. Recentemente, tivemos aí a nova política tarifária do transporte público que entrará em vigor, entrou, no caso, a partir do 1º de janeiro de 2022. A nova política consiste na criação da tarifa vai e vem, que permite ao cidadão utilizar o ônibus convencional quantas vezes quiser pelo período de 3 horas, com o valor de apenas uma tarifa. E outra medida adotada pelo Executivo é a redução de R$ 1 no preço da tarifa para passagens fora do horário de pico, que teria como objetivo reduzir aglomerações dentro dos ônibus, e ainda há também o domingo na faixa, que é o domingo em que a tarifa é totalmente absorvida pelo poder público. Sempre que nós falamos que é totalmente absorvido pelo poder público, nós estamos falando que é o cidadão
quem está pagando a conta, porque esse dinheiro ele vem dos impostos. E eu fico intrigada em nós absorvemos o subsídio que teria que ser feito um reajuste da tarifa, porque é isso que está se fazendo no Brasil inteiro, mas a prefeitura avisou que não repassaria esse valor à tarifa hoje paga e ainda concedemos uma série de descontos. Então, eu gostaria muito de entender qual é a matemática que a prefeitura e o consórcio Fênix estão fazendo para que esse projeto realmente seja viável e qual é a previsão que eles têm. Além disso, nós sabemos da situação de que as nossas empresas estão ainda atrasadas com as próprias causas trabalhistas e em recuperação judicial, mas a gente não tem, ao mesmo tempo estão aí recebendo o subsídio da prefeitura, que está com uma série de medidas para inovar no transporte público e querer que essa solução coletiva funcione. Então, o meu sentido, na verdade, é a gente entender como é que estão as contas públicas do nosso transporte coletivo, no momento em que medidas tão inovadoras estão sendo tomadas e qual a previsão que a prefeitura tem para isso. Mais algum vereador quer se Eu quero. manifestar? Vereadora Frane? Não, senhor presidente, eu quero já inicialmente declarar o meu voto favorável ao requerimento, mas quero fazer um breve comentário. O prefeito anunciou essas medidas. Nós não conhecemos exatamente a posição do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade, porque a lei diz que cabe ao Conselho decidir e ao prefeito homologar. Ou seja, homologar é dizer concordo ou não concordo. Não é decidir no lugar do Conselho. O Conselho tem as suas atribuições definidas em lei. Então, o prefeito pode dizer, não, eu não homologo. Se ele não homologa, a matéria volta para que o Conselho rediscute as razões da não homologação. Bem, essa é a primeira observação. A segunda, cá para nós, convenhamos, o Jean está na prefeitura como prefeito há 5 anos e descobriu agora, às vésperas da eleição de governador, de que é possível baixar a tarifa. No momento da pandemia, né? No momento da pandemia. Né? Que é possível baixar a tarifa. Pois é, mas descobriu agora que era possível baixar a tarifa, que é possível fazer outras iniciativas. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos nos aproximar de um detalhamento a respeito das informações, dos dados que foram levados ao Conselho por força de lei. O Conselho tem que ter um relatório para deliberar e quem faz o relatório é o Poder Executivo, como também precisamos conhecer também a opinião da própria empresa que presta serviço. Concluiu, vereadora Frane? Obrigado, vereadora Frane. Eu não botei em votação ainda o requerimento, tá? Só estou colhendo as manifestações. Vereador Então, Gilberto Gemado, depois eu vou colocar meu ponto de vista, isso. obviamente. O meu ponto de vista é que realmente eu acho muito importante repassar para a sociedade isso, se der para passar realmente tarifa gratuita, domingo livre, o que for de melhor para a população de Florianópolis, sim, mas nós temos que saber como vai ser feito esse trâmite todo com o pessoal da Fênix, que é um grupo de empresas que eu sei muito bem que hoje, no momento que está passando, eles vivem chorando. Eu quero deixar todos para vocês aqui bem claro, desde quando eu entrei em 94, eles vivem chorando, sempre estão no vermelho, mas nunca largam um osso. Então, as passagens ela não aumentou para o cidadão de Florianópolis, mas para a empresa ela ganhou todo o aumento, caiu no bolso deles. Acredito que também, concordo com a vereadora Manu, a gente poderia fazer coisas, já falei com o prefeito em relação a isso, e boto aqui também, a gente poderia dar gratuidade para o cidadão, não
né, estender o horário de integração para 3 horas, baixar R$ 1 na hora que não é hora de pico, para movimentar o transporte público e tirar o trânsito da cidade, de carro, influenciar as pessoas a ir trabalhar de ônibus. Porém, eu acho que em todo o país houve não sei quantos por cento de aumento. Eu tenho certeza que o cidadão florianopolitano, se aumentasse 30 centavos a passagem e também deixasse o cobrador de ônibus, vereador Dinho, eu tinha certeza que o cidadão ele não ia berrar. Mas com esses ganhos, total, faltou ainda incluir o cobrador de ônibus para uma melhor qualidade no transporte. Obrigado, vereador Gilberto Gemada, o defensor da categoria, obviamente tem o meu apoio. Vereador líder do governo. Eu acho extremamente importante essa solicitação da vereadora Manu para esclarecimentos em relação a esse aumento da tarifa, não, aumento do lucro do empresário, né? Mas eu queria fazer uma sugestão. Eu acho que em 5, acho que esse debate deveria ser em plenário. Faço a sugestão aqui para que levássemos esse requerimento e ouvíssemos a grande maioria ou todos os vereadores que quisessem se manifestar. É minha sugestão. Não que a gente deva rejeitar ou aprovar aqui agora, mas eu queria muito que esse debate fosse em plenário. E faço essa sugestão. Obrigado, vereador. Eu também já ia sugerir à vereadora que apresentasse. Na verdade, eu já, inclusive, teve um requerimento do vereador Afrânio que eu pedi para que fosse para plenário. Isso é um tema que afetou a cidade, ainda afeta, né, de várias maneiras aí a cidade e as famílias que estão sem receber, foram demitidas, e agora, inclusive, quiseram fazer um acordo de, perdoa aí tanto que a gente paga, e, né, isso não é jogo, né, isso é cada dia mais usar o trabalhador e na hora que o trabalhador mais precisa, no meio de uma pandemia, deixa o trabalhador aí na situação que deixou. O vereador Gemado, inclusive, acompanhou os trabalhadores nessa última manifestação, nessa paralisação relâmpago. Ele quer falar também, que é um tema que ele domina e depois já lhe passo. Vereadora, mas eu pediria que a senhora apresentasse esse requerimento em plenário para que a gente, na primeira ou na segunda sessão, a semana que vem, pudesse discuti-lo, que isso é um tema muito amplo, né? E eu acho que afetou, é importante, é o tema do momento, né? Obviamente que os vereadores vão estar de acordo que esse tema venha para esta casa e seja realmente debatido aqui. Então, nesse sentido, eu faço coro ali a manifestação do vereador líder do governo, que esse tema tem que ser dirigido diretamente à presidência da casa para que ele bote na ordem do dia dos requerimentos. Só um minuto. O vereador Gemada concordo com o nosso líder do governo. É um tema que vai estar bem quente realmente na casa, até porque o nosso requerimento de urgentíssima sobre a situação dos cobradores vai ser o primeiro da pauta, dia 7, né? Já conto com o apoio de todos os vereadores aqui. Em relação a essa discussão, ela é muito importante realmente. O que o vereador Dinho falou, e vale frisar, foi o golpe que a Canas Vieira estava passando para a categoria, uma empresa de ônibus, né? Que é a tal da Fênix, que até hoje a gente não entende. Eu não quero repudiar aqui a ação do prefeito Jean também. É importante, quando o cidadão ele tem um desconto na tarifa e tem esse... Mas também nós temos que ver como está sendo feito esse trâmite, como a vereadora Manu falou. Em relação ao Dinho ali, ele até falou sobre o golpe que eles deram, é que eles fizeram um plano de recuperação judicial e apresentaram. Só que em menos de 24 horas da Assembleia, eles apresentaram outro plano, querendo dar uma facada por trás de todos os trabalhadores. Imaginem, senhores vereadores, você ter 80 mil para receber desempregado e vou receber 40%. Isso eu estou falando em algumas empresas. Só para deixar ciente, só 2 empresas têm 19.700.000 e alguma coisinha. Tá? Se eles pagar 40% para o funcionário, eles vão lucrar 12 milhões.
alguns poucos. É o que eu falo sempre, vereador Dinho, para vocês ficarem cientes, as empresas podem estar falidas, sim, pode. Mas eles estão tirando dali, mas os empresários estão muito bem sucedidos. Porque eles estão tirando dali e fazendo o enriquecimento. Porque eu conheço muito bem e sei muito tempo que eu trabalho ali e sei a forma que funciona o transporte público. Gostaria de usar. Obrigado, vereador. Finalizando aí o vereador Afrânio, para a gente colocar a vereadora Manu, a requerente, para a manifestação depois que o vereador Afrânio se manifestar. Não, eu observando aqui os argumentos que os colegas vereadores trazem, eu, sinceramente, eu vejo uma incoerência, porque o objetivo é fazer uma audiência pública para discutir. E nós estamos dizendo que a matéria tem que ir para o plenário para ser discutida. Lá, não. Sim, mas nós temos o direito, na nossa comissão, é nossa prerrogativa, nós temos o direito de aprovar aqui e fazer uma audiência pública para os 23 vereadores e toda a sociedade, os usuários, as entidades, sejam elas de trabalhadores, empresariais, etc., se manifestarem. Esse é o grande debate que tem que ser feito, e não um debate de plenário, né? Mas o debate, por isso que eu entendo de que é extremamente oportuno que se traga esse assunto e que é da nossa comissão competência sobre deliberação. Obrigado, vereador Afrânio. Eu acho que em plenário dá muito mais repercussão e repercussão positiva para a gente tratar desse assunto. Eu acho que a sugestão do vereador Jefferson, do líder do governo, é importante, sim. Eu acho que dá mais... Aqui, a prova aqui, chamou audiência pública, dá em nada. Você sabe quantas audiências públicas a gente já fez e não saiu nada. Posso fazer? Vereadora Manu, para suas considerações finais. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todos os colegas pelo reconhecimento da importância desse debate. Acredito que é um debate que afeta significativamente a população. E, nesse sentido, eu também agradeço a visão de vocês entenderem que tamanha a relevância do assunto que poderia ser levado a plenário. Contudo, eu gostaria de resgatar aqui que eu ainda não visualizei a estratégia da prefeitura e do consórcio, e acredito que a gente poderia ter essa primeira reunião de uma forma mais técnica, justamente para a apresentação de quais são os objetivos a serem atingidos com essa estratégia e como estão as contas do transporte, porque nós sabemos que esse tema um pouco mais técnico, ele não é tão destrinchado no plenário e que ele pode ir num segundo momento para o plenário com mais informações. Então, acredito que essa primeira audiência ela poderia servir para angariar informações, para que a gente pudesse ter esse debate mais aprofundado e aproveitar, inclusive, que o requerimento do vereador Gemada já vai estar na pauta, já vai ter uma relevância e uma ligação com esse tema, e a gente poder estar mais munido ainda de informações. Então, eu gostaria de deixar o pedido de que essa audiência continuasse aqui pela comissão, até porque nós sabemos que há uma fila de requerimentos muito importantes que vai ser continuada ainda lá dentro do plenário, e não gostaria de ferir nenhum colega com uma inversão de pauta que não caberia, talvez. Então, gostaria de pedir que essa audiência acontecesse aqui pela comissão, porque eu acredito que ela não vai se esgotar em uma audiência. Acho que ela pode nos munir para um próximo debate. Vereadora, a inversão de pauta é um recurso regimental que ultimamente tem se usado bastante, né? Eu não digo que esse tema tem que ser um tema interno da casa. Eu digo e faço ali as palavras do vereador Gemada. O plenário, essa discussão, ela vai trazer o calor do momento e vai chamar também a cidade à responsabilidade. E aí sim, o plenário, a presidência, a mesa marcará essa reunião, que isso não pode demorar muito, essa audiência pública, né? E eu me comprometo, inclusive, a lhe dar total apoio
na aprovação desse requerimento aqui, junto à mesa diretora e a esta casa, o mais rápido possível. Eu acho que esse requerimento teria que ser apreciado pelo plenário, é isso que eu digo, não a discussão em si, que vamos trazer o debate para dentro. O debate já está na casa, todos os vereadores tiveram conhecimento da paralisação relâmpago, só que a gente não tem essas informações de caixa, isso é uma coisa que se arrasta, né, essa caixa preta do transporte coletivo e todas essas informações que a gente não tem, a gente só escuta que dá prejuízo, mas como disse o vereador Gemada, mas ninguém larga, né? Enfim. E hoje chegamos a uma situação de trazer para essa casa o tema, então eu não restringiria a uma comissão. Isso é um tema da gente estar discutindo em plenário, nesse sentido que eu coloco, porque é um tema latente no momento que precisa, eu acho, o apoio do parlamento inteiro. Se me permite, vereador presidente. Sim. Eu entendo o seu ponto e entendo que todos devem ter muito a contribuir com esse debate. Meu ponto é que a gente poderia ter a oportunidade de trazer primeiro informações para depois levar isso para um debate, onde, com certeza, muitas pessoas têm argumentos muito além da estratégia que a Prefeitura está implantando com o consórcio Fênix para entender o impacto financeiro. E eu tenho um sonho, sabe, vereador presidente? Um sonho de que os nossos secretários apresentem à Câmara, que é a fiscalizadora oficial, né, contratada e eleita para isso, apresentassem à Câmara seu plano de trabalho para o ano. Eu realmente tenho esse sonho, porque Secretaria de Mobilidade, nós ainda não ouvimos falar do plano diretor dentro da Câmara, nós não ouvimos falar dos fundos que estão sendo geridos, fundo de habitação social, o fundo de mobilidade. Nós simplesmente não temos notícia do que acontece. Gostaria muito que os secretários pudessem contribuir numa troca saudável dos fiscalizadores que somos nós, né, com os contratos, uma vez que a gente não consegue ter as informações no portal da transparência. Então, mas nesse sentido, meu ponto é justamente porque eu não consigo acessar esses dados no portal, eu acredito que eles poderiam munir a gente de forma mais técnica para um próximo debate de plenário. Vereador Dinho, gente. Ok, vereadora. Só reforçando, vereador Mano, como o vereador Dinho falou, o tema está quente, então seria assim, nós aprovar aqui, para mim também não tem problema, mas para o momento seria muito melhor lá. Eu tenho certeza que vai ser um requerimento muito discutido e vai ter muita força, e eu tenho certeza que é muito mais fácil dessas informações que nós queremos, ela vir, né, deitada, como a senhora mesmo frisou, já tentou diversas vezes e não teve êxito, e quem sabe com o apoio de todos os vereadores, me comprometo também em, o requerimento está no regimento da casa, mudança de pauta, então não tem porquê não fazer a mudança de pauta e conta com o nosso apoio. Vereador Jefferson. Eu continuo com a opinião que a gente tem que fazer esse debate em plenário. Se pede tanto transparência, se pede tanto diálogo, eu quero ouvir todos os vereadores. Essa é a minha simples opinião e conta com o meu apoio em plenário para a aprovação desse requerimento. Então, colocamos em votação. Vereador Jefferson, como vota? O vereador Jefferson vota para que aprecia, para que essa comissão aprecie e chame essa audiência para essa comissão? Plenário. Ou que chame para o plenário? Plenário. Vereador Gemada? Também prefiro plenário. É que esse não foi o meu requerimento. Não. Meu requerimento ele tem um encaminhamento, né? Tá. Vocês estão mudando Não, para o meu esta requerimento. comissão. Eu Eu sou gostaria de contra o ser- requerimento. Então, beleza, vereadora Manu. Então, vamos lá. Então, Vereador vocês Jefferson, querem eu votar aprova o contra requerimento? aqui? Não, é Vereador Jefferson. melhor fazer do jeito certo, né? Vereador Gemada? Então, eu sou contra aqui, mas que ela faça um requerimento para plenário. Isso, que Não vai ser sou o mesmo contra o teor. plenário, eu não sou contra o requerimento em si. Eu sou Esse vereador favorável que também seja discutido vota em plenário. que esse requerimento da vereadora Manu, de grande importância no momento, seja apreciado pelo coleno plenário. Vereadora Frânio? A vereadora Manu, com fundamento no artigo 38, inciso 2º, combinado com o artigo 48A do Regimento da Casa, requer realização de audiência pública na Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviços Públicos,
para apreciação da prestação de conta dos serviços de transporte público coletivo no município de Florianópolis. Eu voto favorável ao requerimento. Vereadora Manu, obviamente, vota com o seu requerimento. Fica 3 votos contrários e 2 a favor. Não contrário ao requerimento, ao conteúdo, e sim à forma de se tratar a Contrário ao matéria. requerimento. Foi Não, rejeitado o não. requerimento. Contrário ao requerimento nesta comissão, vereadora O vereador Flávia. Neto manifestou, disse, Não. ó, vota contra o requerimento. Não. A gente sugeriu que fosse feito um novo requerimento e votado em Isso. plenário, que O vai ter senhor, o nosso, inclusive, pode fazer, que nosso vereador. apoio vai ter. O vereador Afrânio, ele Ou gosta a vereadora de Manu. contrariar os nossos votos, né? Sim, não- A gente, daqui a pouco ele faz a fotinha lá. Isso, mas não tem problema nenhum, pode fazer a foto. O que foi pode, votado aqui foi Tá que bom, eu esse tinha 2 mil requerimento seguidores, estou com 3. seja encaminhado ao plenário e não a esta comissão, para que os 23 vereadores aprovem ou rejeitem o conteúdo. E mais uma vez eu quero parabenizar a vereadora Manu pelo requerimento. Se ela quiser fazer, ela pode fazer. Se Eu ela já faz me também, coloquei, eu deixo que ela inclusive faça. em Pode plenário, a fazer. senhora tem o meu voto. Os senhores verão o meu requerimento encaminhado ao plenário. Eu fico triste porque eu acredito que poderiam ser 2 audiências. Eu tenho certeza que esse assunto não se esgota numa audiência apenas. Então, enfim, é o jogo. Vereadores, então, nada mais havendo para a gente tratar. Agradeço aí a presença de todos que não tinham, né, hoje o compromisso de estar aqui, que nós temos a primeira sessão só na segunda. E já deixo convocada a próxima reunião para a próxima terça-feira, às 15 horas, com os 2 projetos que foram deliberados nesta comissão, mas não aprovados, o projeto que está com a vereadora Manu e o projeto com a vereadora Frânio. Boa tarde a todos e até a terça-feira.